Boa noite, meu nome é Gabriel. Junto com o meu grupo vamos falar sobre gerador linear. O gerador linear, a base dele é a lei de Faraday, que quando se aproxima o ímã da bobina por um movimento linear, ele vai alterar o fluxo magnético, que vai gerar uma tensão induzida. Esse processo também vai gerar, que é pela lei de Lenz, uma corrente induzida. O nosso gerador que fizemos é um fio de cobre enrolado do tamanho 30 WG. Ele enrolado vai gerar a bobina que a gente precisa. O suporte dele foi um carretel de fita adesiva para realmente segurar a bobina. O ímã foi um ímã de pesca. E para medir a tensão na bobina, usamos um multímetro. Nos resultados do nosso projeto, como vai ser apresentado, foi de 0,1 volt até 0,5 volts aproximadamente. Isso se deve, claro, ao tamanho do projeto. Fizemos um trabalho mais caseiro, então a tensão, logicamente, vai ser menor. Para você poder melhorar esse projeto, gerar uma tensão maior, existem vários fatores que podem influenciar, como, por exemplo, a força do ímã e o número de voltas da espira. Uma aplicação muito interessante nesse projeto é em sistemas vibracionais, como suspensão de carro. Você pode usar essa vibração, já tem seus movimentos lineares, para gerar uma energia que era para ser desperdiçada. Tá bom. Boa noite, eu me chamo Fábio, vou segmentar nossa apresentação. Agora eu vou falar sobre a parte fundamental teórica. A gente começa com a indução eletromagnética, que ela se baseia na lei de Faraday, que ela nos diz o seguinte: se a gente tem uma espira imersa a um fluxo variante no tempo, vai surgir uma tensão induzida, que é denominada Vfm. Essa Vfm tem um equacionamento que é igual a menos o número de espiras vezes a variação do fluxo em relação ao tempo. E caso a gente tenha esses terminais da bobina curto-circuitados ou um circuito fechado, vai surgir uma corrente induzida também. E a lei de Lenz também nos diz o sentido dessa corrente. Por quê? O sentido dessa corrente que vai surgir na bobina vai ser de um sentido cujo qual o campo que será gerado pela corrente será contrário ao campo, o fluxo, né, que deu origem à tensão induzida, que consequentemente deu origem à corrente induzida. Aí que a gente tem aplicações práticas também, como geradores elétricos, né, transformadores e outros dispositivos que fazem a conversão de energia mecânica para energia elétrica. Geradores lineares são dispositivos que fazem a conversão de energia mecânica para energia elétrica. Seu nome vem de linear porque ele transforma o movimento linear mecânico na transformação da energia elétrica. Agora a base que a gente utilizou, né, aí igual já foi dito anteriormente, a gente utilizou um suporte utilizado de uma fita Kapton que a gente tinha, aí já foi um menos custo. A bobina também a gente usou o fio AWG de 30, aí utilizamos aproximadamente 271 voltas. E o ímã também que a gente usou tem a geometria circular, aí a gente vai estar utilizando um grande número de voltas, né, nas espiras aqui, para tentar otimizar a tensão induzida, e vai estar fazendo um movimento tentar fazer um movimento linear, né, do ímã dentro dessa bobina, para a gente conseguir visualizar essa tensão sendo induzida. Boa noite, meu nome é Leandro, dando continuidade aqui no nosso trabalho. Então é bem isso que o Fábio já vem falando, né? A gente vai trabalhar a partir do movimento do ímã próximo a essas espiras para poder gerar a tensão induzida. O número de espiras foi aproximadamente 271 e isso está totalmente relacionado à magnitude da Vfm. E a direção dessa corrente vai ser proporcional seguindo a lei de Lenz. Então, a movimentação do ímã é uma questão muito importante. Ele vai ser movido manualmente aqui, então isso vai diferenciar nessa tensão.
a velocidade que a gente vai fazendo esse movimento é relevante, e a medição que a gente conseguiu fazendo experimentos anteriormente foi de 0 até 0,5 volts. E teve uma baixa amplitude que foi devido a essa velocidade que a gente conseguiu variar o nosso ímã, e a intensidade do campo também desse ímã. E o número de espiras também influencia também diretamente a essa magnitude. Então, alguns pontos que a gente poderia melhorar seria então, a velocidade do movimento, o ímã, se fosse um ímã mais forte, tivesse um fluxo maior, e também o número de espiras. E o Pedro vai continuar fazendo uma demonstração ao vivo para vocês a partir de agora. Boa noite, meu nome é Pedro. Dando continuidade ao trabalho nosso aqui. Aqui eu fiz um desenho sobre o funcionamento do nosso gerador. Aqui eu tenho o desenho do ímã e aqui da bobina. Aqui é a primeira parte, quando o deslocamento está para baixo, o polo norte do ímã está para baixo, então o campo magnético vai estar para baixo. E quando eu aproximo esse ímã da bobina, ele vai estar aumentando conforme eu vou aproximando da bobina. O campo magnético está aumentando conforme eu aproximando da bobina. Com isso, faz com que ele gere um campo magnético induzido ao contrário ao movimento, para poder continuar como é que posso dizer? É isso, está com conservação quando o B aqui era 0. Né? Enfim, quando varia o fluxo aqui dentro, eu vou ter uma tensão induzida nos terminais, dada por essa equação, e o fluxo é dado por integral superficial de BDS, na superfície. E na segunda parte, quando a gente desloca o ímã para cima, o B vai continuar sendo para baixo, você está puxando ele para cima, então ele está diminuindo. Com isso, ela tende a fazer uma aumentando para baixo, para continuar no mesmo inércia. Aqui está o ímã, polo norte do ímã, e aqui está a bobina. Assim que eu aproximo da bobina, ela dá uma tensão. Para baixo vai ser negativa, acima positiva. Conforme a gente vai aumentando essa velocidade desse ímã, a gente logicamente vai ter uma tensão maior nos terminais.